slide aqui. Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à mesa redonda 4 das narrativas de educadores em tempos de pandemia, hoje com a temática Ações Afirmativas e Educação Étnico-Raciais, né? Então, eu vou passar a palavra à professora Priscila Tamiasso para fazer a apresentação do professor, que é o primeiro palestrante do nosso primeiro bloco. Obrigada, professor. Obrigada, Ivani. Professor Ivani, obrigado, Priscila. É um prazer. Boa tarde a todos. É realmente um prazer ter o professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos, pós-doutorando em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e coordenador de área de pesquisa no Laboratório de História das Experiências Religiosas da nossa universidade, né, da UFRJ, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, conselheiro estratégia do Centro de Articulação de População Marginalizadas. Professor, realmente é um prazer o senhor ter aceitado o nosso convite, né? E nesse tema aqui, como nós começamos a falar realmente nos bastidores da mesa, né? É pauta agora dos noticiários, né? Com o senhor a palavra. Bom, prazer vocês me convidarem para estar nessa mesa redonda, para agradecer às professoras, né? Ter lembrado de mim, né? Eu tenho, toda vez que me chamam para uma conversa, seja acadêmica, seja mais da militância do movimento social, do que participe, eu acho que eu sou convocado. Ainda mais no caso da universidade pública, né? No momento que nós temos que defender a universidade. Ela cria uma possibilidade, criou nos últimos anos, uma presença maior da comunidade negra, justamente das lutas por ações afirmativas. Então, eu acho muito bom esse convite, muito bom esse debate. Bom, para compreender tanto a educação, né, étnico-racial, que todo mundo está falando, para entender ações afirmativas, nós temos que compreender que o Brasil foi um país que viveu mais de 50 anos de escravidão, né? Todo modelo educacional construído no Brasil, ele é um modelo educacional voltado para os valores ocidentais, né, e eurocêntricos. Realmente, isso é muito presente no ambiente escolar, seja no currículo de ensino fundamental ou médio. Nos últimos anos isso tem mudado um pouco, mas sempre houve uma exclusão da comunidade negra da escola. Precisa aqui fazer uma fala com relação à proibição que tinha dos escravos frequentar a escola, apesar de sempre burlarem, né? De certa forma, tiveram sempre espaço no ambiente escolar. Mas eu quero falar de uma experiência primeira, para vocês entenderem a questão entre os negros e a escola, a experiência de um pastor, pouca gente conhece, o famoso Augustinho, em 1840, século XIX. Ele funda uma igreja no Recife. Ele alfabetizava os escravos usando a Bíblia, usando justamente o êxodo, né? Falando do êxodo. Então, ele alfabetizava os escravos para lutar por liberdade. Né? Por que eu falo dessa experiência que quase ninguém conhece, quase ninguém fala nada? Porque ela é, primeiro, uma experiência antes do Paulo Freire, educação de adulto, muito antes do Paulo Freire, e também uma experiência de teologia da libertação, muito antes da teologia da libertação. Né? E não é falado. Você não tem memória que fala. Agora que os evangélicos dele estão descobrindo o Augustinho, estão falando. Tem várias experiências na época de educação feita pelos negros. Mas o primeiro que vai falar, inclusive, que o Brasil deveria se preocupar com a África, né? Ele vai trazer essa fala, é
justamente o filho de Luísa Maim, né? Luiz Gama. Não, o melhor nem é o Luiz Gama, né? É o Luiz Gama, um anterior a ele, que fala sobre o nome já, que vai falar sobre a importância, e ele vai morrer antes da própria abolição, mas ele falava dessa ideia de se olhar pela questão do Brasil se aproximar da África. Esse debate é muito forte e vamos observar também o debate do que tem impacto na educação na sociedade brasileira. Eu sempre costumo trazer um pouco os debates que se ocorreram no século XIX, no século XVIII e XIX, na própria Europa, né? Quando está, inclusive, se consolidando as ideias iluministas. Eu sempre chamo a atenção um pouco para um livro escrito pelo Hegel, pouca gente conhece esse livro, que fala sobre geografia universal. O Hegel vai dizer que, nesse livro, que a África não tinha universalidade, não tinha civilização, era um povo primitivo, como atrasado, né? E não tinha história. Então, isso tem um impacto forte na sociedade na época, que você está ali consolidando o racismo científico, a base do racismo científico, e que vai ter um impacto muito grande nas relações institucionais no campo da educação, porque é nesse período que a ciência ganha um passo importante após a Revolução Francesa, ganha um passo importante e se consolida como modelo, né, das universidades, do conhecimento das universidades. Modelo econômico, cultura, né, vai dar um passo importante. Isso tem impacto também no Brasil, que é a partir dessa fala dele, eu costumo dizer, e um detalhe interessante, que ele vai dizer que o único lugar na África que podia ter civilização era o Egito. Mas, consequentemente, o Egito não devia estar na África, devia estar na Ásia Menor. Tanto que essa ideia de estudar o Egito fora do continente africano é uma ideia hegeliana, né? Durante muito tempo na história, se falava do Egito como se fosse uma coisa no alto, em lugar nenhum, porque a partir daí você tem uma narrativa contada do ponto de vista da educação que fala da Grécia, da Grécia, né? O Oriente Médio, um pouco ali, né? E fala da Grécia e, consequentemente, de Roma. Então, olhando para o Brasil, né, se os escravos não eram seres humanos, ele vai dizer isso, e o Kant também, fazendo uma outra obra dele, isso nitidamente, obviamente, uma sociedade escravista, né, ela não vai ter os negros como humanos. Esse saber não é reconhecido pelo ambiente escolar. Mas eu gosto sempre de falar um pouco da influência da eugenia no Brasil, modelo República Brasileira, né? A intelectualidade do período pré-república e pós-república. A eugenia tem um papel importante, porque no século XIX nós tivemos aqui, o pai da eugenia foi embaixador da França no Brasil, pouca gente fala dele, é o Gobineau. O Gobineau tem um papel importante, e as ideias de Gobineau, não só ela vai influenciar a República, a ideia de você incentivar a mão de obra europeia, a imigração, porque ele dizia que enquanto esse país fosse um país de negro, né, a maioria negra não seria um país moderno, essa ideia dele, isso vai ter um impacto muito grande, principalmente no campo da educação, para avançar um pouco mais, quando vai se entender a escola nova, o movimento Escola Nova, que é um movimento que todos nós, progressistas, entende como a escola pública, né, onde vai se alargar a escola pública. E o Anísio Teixeira, que é uma referência importante desse movimento, as pessoas não dizem que ele era da Sociedade Brasileira de Eugenia. Então, consequentemente, o currículo escolar, né, que vai ser hegemônico na sociedade brasileira, não vai levar em conta os negros e nem os indígenas. Vai levar em conta uma narrativa toda a construção de uma sociedade da população descendente de europeus brancos. Os heróis mostram isso nitidamente. Isso cria um incômodo muito grande. Primeiro, na década de 30, ainda pela Frente Negra Brasileira, já colocava o movimento antes da frente, o pós da frente, já colocava algumas questões com relação à educação.
né? É muito interessante também que no campo da educação você vai ver e se descobre em 1990, né, uma carta do chamado de Gilberto de Vassoura, uma carta muito famosa. Eles falavam sobre a questão da não educação dos seus filhos, que era chamado de ingênuos, que era considerado ingênuos pela lei do ventre livre. Eles falavam daqueles da lei do ventre livre, né? E eles diziam, uma carta feita por Rui Barbosa, que se seus filhos não fossem dada educação aos seus filhos, eles virariam uma mão de horta assassina contra a sociedade no futuro. Essa carta foi descoberta há mais ou menos 15 anos, está lá na casa de Barbosa, e ela teve um impacto, ou mostra, os libertos ou os não libertos tinham uma preocupação com a educação dos seus filhos. Então, isso era um ano depois da República, né? Da formação da República. Essa A Frente Negra Brasileira tinha uma experiência também de educação, nos anos 30, de alfabetização de adultos. Por que a Frente Negra alfabetizava adultos? Porque ela tinha um interesse, porque o analfabeto não podia votar. E ela queria ter uma população que votasse, para ser sua base, e ela vai se constituir como partido político, porque ela é extinta em 37. Então, sempre foi latente esse debate, né, no campo educacional da população negra na escola. Bom, vocês lembram, como pessoas ligadas à educação, que o que é importante é que você universaliza o primário, né? O primário, naquela época, era uma referência importantíssima no campo da educação, seja a escola normalista, que eram professoras, ou seja mesmo o campo da escola, do primário em si, porque eu chamo a atenção um pouco que, na época, até mais ou menos os anos 70, se dizia, quem tinha um primário tinha um estudo avançado e conseguia estágio na sociedade em alguns lugares. Você tem tesoureiros da Caixa Econômica, dos anos 50, 60, até os anos 70, que só tinha a quarta série primária, né? Até era comum dizer nas famílias que o meu primário era melhor do que o seu ensino hoje, se dizer, porque tinha uma admissão na época. Eu quero dizer que esse ambiente escolar era um ambiente onde as professoras eram status, né, na sociedade. Os negros não estavam nessa escola. Era raro a presença de negros nessa escola. Muito raro. Você vai encontrar um ou outro que estudou, que conta ou de relação do padrinho, ou por relação do patrão com a patroa da mãe e do pai, que conseguiu matrícula, mas você não tinha um acesso livre, né, para essa população. Ela é muito à margem, né? Quando é que essa massa vai entrar na escola e quando é que começa, então, cresce depois dos anos 40, dos anos 40, a Frente Negra já colocava o ensino da África na escola, que não foi aceito, a educação escolar, mas onde se vai tomar um peso considerável. Eu costumo sempre uma lei que muita gente acabou esquecendo, que é a Lei 5692, forma de ensino feita em 1972 pela ditadura militar, né? Que vai criar uma questão do Brasil, que é, primeiro, vai fortalecer o ensino privado, muita gente vai tirar seus filhos da escola pública para levar para o ensino privado, isso no campo e vai instituir o chamado primeiro e segundo grau, na época era primeiro e segundo grau. Essa escola, então, onde os professores começam a ganhar menos, perde status, né? A escola perde condição de investimento, a população negra vai entrar em massa. É a primeira vez que você tem um movimento em massa de negros na entrada da educação, a partir de 72. E cria também, nesse momento, cresce as universidades públicas, as universidades, ou melhor, privadas, não públicas, as privadas, né? Por conta da desmobilização que já veio todo com o movimento de 68, né? A juventude, você expande o sistema de serviço do Brasil. Eu lembro, até brinco, que o nosso pessoal que não entrava na universidade, na época, poucos entravam na universidade pública, porque era de horário integral, pouquíssimos entravam, estudavam na universidade particular. O cara conseguia um emprego de office boy no Bradesco, né? É isso, andava com a camisinha branca, com a gravatinha, animado, e a família tinha um sonho que aquele ia entrar na universidade. Ele ali ia entrar na universidade. Realmente era um esforço
conjunto da família para poder botar um. Mesmo que se fosse, alguns entraram na pública, mas a maioria foi para a universidade privada, noturna, que trabalhava durante o dia. O que é novo aí? A partir desse movimento, justamente nos anos 70, é que se rearticula o movimento negro brasileiro. Começa a se rearticular em plena ditadura militar. Né? Ele vai receber o impacto, na verdade, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? A luta da década de 60, e vai também pegar na década de 60 já também a influência do movimento de libertação africana, de colonização na África, todo o debate. Então, esses negros, uma parte deles que vão para a universidade, alguns estavam na pública, mas a maioria na privada, consegue ter um contato com essas lutas. Né? E, claro, com a luta pela democratização do Brasil, a esse tipo. E um dos campos de críticas, logo que existe, primeiro, um debate sobre a evasão escolar, né? Sobre a questão do ensino, que a comunidade negra tem acesso, que muitos professores eram professores, os negros professores acabam entrando na escola pública, uma boa parte deles, e tinha uma crítica com relação ao currículo. O currículo não refletia aquilo que era importante de referência civilizatória para a comunidade negra. Então, começa uma crítica nesse segmento, e assim também como ele vai lutar contra a violência policial. São duas coisas importantes. Isso vai produzir, à margem do sistema formal de ensino, né, vai formar todo um conhecimento sobre a África. Um acúmulo. Ou seja, o conhecimento sobre a África não era um acúmulo que se tinha dentro da universidade. Era construído fora da universidade, justamente por esses militantes. Claro, com exceção do Centro de Estudo Afroasiático da Presidente, que já existia nos anos 70, né? Que vai criar um centro lá, o José Maria Nunes, do qual vai ter uma relação de militantes do movimento com outros centros asiáticos, e vai abrigar ali alguns africanos, inclusive, que tinham o Brasil exilados. O Manuel Faustino, de Cabo Verde, é um exemplo desses nomes, então, circulavam nesse ambiente. Né? O Cândido Mendes tinha toda uma relação com a África, relações internacionais. Então, isso também cria um diálogo com o movimento negro. Por exemplo, Fanon, que hoje está começando a crescer na academia no Brasil, ele primeiro foi conhecido pelo movimento negro unificado, pelo movimento negro. Né? Na verdade, o pessoal, um a um, comprou um livro e o resto tirava xerox, né? O pessoal ter acesso. Mas essa noção crítica da sociedade começa a crescer esse movimento social. E começa, então, a ter uma pressão sobre a universidade pública. Começou a se perceber que os negros eram muito poucos na universidade. Como é que isso ganha um impacto? Né? Justamente no ano 2000, a chamada Conferência de Durban. Vem a pré-conferência de Durban, né? O Brasil se retira de sediar aqui a conferência regional, por conta da comemoração, né, dos 500 anos de descobrimento do Brasil, que houve um movimento grande lá em Ilhéus, em Porto Seguro, o governo Fernando Henrique, e ele, então, retira o Brasil de sediar a chamada Conferência Internacional, a pré-conferência regional e a tratada Conferência de Durban, que a China pela forma de discriminação que vai crescer justamente depois da queda de apartheid na África do Sul, começa a se pensar como é que a sociedade vão tratar desse tema. E, óbvio, o Brasil, com uma sociedade muito grande, negra, tem impacto no país, tem impacto aqui. O movimento que acontece é interessante, ou seja, já tinha um debate anterior sobre política de ação afirmativa, dessa mesa. Mas não era, um movimento feito pelo movimento negro e referenciado na experiência que houve nos Estados Unidos. Né? Uma das referências importantes desse debate é o Carlos Alberto Medeiros, que está doutorado lá na História, na UFRJ, né, que vai falar desse impacto, né, do movimento de direitos civis das políticas de ação afirmativa aqui no
no Brasil, a partir de um movimento de jovens negros que é o chamado Primeiro Encontro Nacional de Estudantes Negros, né? Vai ter esse encontro. Então, no debate desses estudantes, como a base dele organizada na UERJ, nesse período, vai levantar o debate de cotas. Como é que o debate de cota cresce? Justamente a partir desse encontro. E, na época, eu, como outras pessoas do movimento negro, era muito contrário à cota. Mas você imagina, você de esquerda, né? Acho que tudo na questão social você vai resolver tudo, né? Depois da Revolução, e achava que cota não tinha nenhum sentido para você aplicar na sociedade brasileira. Eu lembro que eu fui numa reunião na UERJ defender contra as ideias do Carlos Alberto Medeiros, na época. E deu lá uma grande confusão e o pessoal recuou. Né? O pessoal acabou não. Já a agenda da história da África, ela já ganhava força, porque já tinha experiências, inclusive, feita o movimento negro, alguns profissionais da educação e outras áreas. Isso foi no primeiro governo Brizola, em 82, né, que o Abdias faz na própria UERJ, um trabalho muito interessante. A Elisa vai discutir a questão da africanidade nessa forma de fazer. E tinha já algumas experiências pequenas de alguns educadores em São Paulo, no Sul, sobre levar para a escola a história da África e levar a cultura afro-brasileira para a escola. Inclusive, o Instituto chamado Animadores Culturais do MCE, né? É uma forma dessa cultura entrar na educação. Darcy Ribeiro apoiou a agenda dos dias, na época, então você tinha. Mas não era uma lei nem estadual, nunca foi, também não era uma lei federal. Então, esses dois movimentos vão caminhando muito juntos, reivindicações. Vai tomar força justamente após a Conferência de Durban, 2001, quando nós conseguimos, primeiro, na Conferência de Durban, ou melhor, primeiro convencer o governo brasileiro que no relatório dele tinha que ter cota. Tinha que ter cota. Isso foi, inclusive, a partir de uma audiência com o governo Pedro Henrique, eu participei dessa audiência, eu que dei a sugestão de que era importante que se incluísse no relatório cota. Eu dizia que ele é uma pessoa que tinha estudado esse tema, o doutorado dele, ele conhecia bem isso. Eu nunca tinha pensado o que ele tinha refletido o que ele me disse ali e era uma verdade. Dizer assim, Dani, você acha que eu não quero fazer? Já tinha feito um seminário internacional sobre ação afirmativa, isso antes, né? E ele falava o seguinte: você não sabe o quanto a sociedade brasileira é conservadora nesse tema e o Estado é conservador. Interessante ele falar. Mas, o efeitos entrou. Quando entrou no relatório, a imprensa, de uma forma muito maldosa, porque cota é antipática para a classe média, a maioria branca, ele pegou logo o tema da cota e virou aquele debate que ele falou, foi um debate grande, um debate enorme. Foi ali, no período da conferência e depois pós-conferência. Mas a novidade, do ponto de vista da, da, das ministrações administrativas, que era uma pauta, né, que teve que ser feita no governo Zola, né? São Paulo muito pouco acabou trabalhando, é que no Rio de Janeiro um deputado conservador chamado José de Amorim, que era prefeito lá, tinha sido prefeito em Buriti, ele aprova uma lei de cota na UERJ por unanimidade. Isso virou um escândalo na época, virou um escândalo, porque ninguém sabia dessa lei, nós mesmos não sabíamos. Eu lembro que eu fui acordado na madrugada pelo jornal O Dia, me ligando e dizendo que tinha sido aprovada uma lei de cota, o que eu achava. Né? Ué, vamos lá, eles nem sabíamos quem era um cara da direita, inclusive, PPB, na época ele era do PPB. E aí os progressistas nossos, na época, Chico Alencar, que já tinha tentado apresentar um projeto nessa direção, né? Tentava discutir conosco, que era da direita, conservadora, não importa, que se fazer isso abre o debate, isso é importante. E a Nilceia Freire, que era reitora da UERJ na época, era contrária, porque, segundo ela, justa razão de ter autonomia universitária, mas depois ela foi convencida por nós que era importante. E foi aí que abriu o debate sobre cotas na, nas universidades públicas. O debate sobre né? Não era ainda lei, chegou a ser lei.
Bom, paralelo a isso, vamos observar a questão da educação racial. Ela vai crescer a partir da experiência de um militante negro chamado Edson Cardoso, que a gente fala sobre isso. Agora está com uma banca de mestrado que falava da história da Lei 10.139 e não falava do Edson. Disse, não, você não... O Edson Cardoso. Por que o Edson Cardoso? É um militante do MNU, que nos anos 90 ele foi assessor, né, no final dos anos 80, do Paim, que era deputado federal, e eles apresentam a primeira PL de políticas ligado à Lei 10.639, a lei, que depois virou 10.639, a lei, que era o ensino da história da África, das culturas africanas, da história africana, da história dos afro-brasileiros e da cultura afro-brasileira na escola. Não foi, isso não andou. O país depois se elege senador, vai para o Senado e ficou adormecido na gaveta. Quando vai, já no ano 2000, no início elege lá em Mato Grosso um deputado federal chamado Benhur, era do Movimento Negro, do Grupo TEIS. Ele vai assumir em Brasília como deputado federal e convida o Edson de novo para ser assessor dele. E o Edson, então, vai, de novo, se apresenta a lei, né? Esse projeto. Então, o que acontece que é interessante observar? Essa lei ela é aprovada como lei da Esther Gross, que a Esther Gross é uma educadora do Rio Grande do Sul, que era presidente da Comissão de Educação. O pessoal tira o nome do BU, coloca o nome dela. Como ela tinha passagem do PSDB, ela era uma petista, mas uma educadora muito conhecida, pessoal do PSDB, essa lei é aprovada pela unanimidade. Então, duas coisas tem que observar. E demais, a política de ação afirmativa ela entra no cenário do governo petista a partir do momento que um dirigente da comunidade negra, né, que representante dos negros do PT, pega a agenda de Durba e leva como apresenta um programa de governo Lula. Então, duas coisas. Isso não nasce no partido, isso nasce na sociedade civil. A lei é a mesma coisa, não é do Lula. Todo mundo acha que ela é lei do Lula, não é do Lula. A lei é aprovada pelo Congresso Nacional. É a primeira lei de Estado, né, que vai tratar de questão racial no Brasil, que é a lei da 1639. Né? Ela é sancionada pelo Lula. Ela é aprovada justamente no final do ano, 2003, e ela é sancionada em 2004. É a primeira lei que o Lula sanciona. Então, todo mundo acha que a lei é dele. A lei não é dele. Sancionou uma lei que foi aprovada antes da legislatura dele. E ele, obviamente, vai criar um pacto, um acordo com pessoas da comunidade negra, ligado ao Partido dos Trabalhadores, vai criar a CEPI. E a partir daí começa, então, esse grande debate sobre política de ação afirmativa no Brasil. Vai virar como política. Mesmo assim, sabe, interessante, um dos lugares que mais resistiu foi a UFRJ. Engraçado, a UFRJ ela vai resistir a implantar a cota, sendo que em 1810, por ordem do imperador, decreto do imperador, a UFRJ, a Faculdade de Medicina, recebe um escravo real para estudar, fazer medicina, João Evangelista. Se fizer um estudo, vai achar esse estudo aí. Né? Ele vai por medida judicial. Ou seja, então, esse é o princípio da ação afirmativa. O rei, né, manda um decreto, manda a universidade aceitar um escravo real para fazer medicina, que não passou por nenhum trâmite, que se saiba, se tem notícia sobre isso, e vai para a faculdade de medicina. Então, o princípio da ação afirmativa, vamos assim dizer, estava na UFRJ antes dela própria, mas na frente aceitar isso. E o debate cresceu, obviamente, tivemos que convencer muitos aliados, porque se, por um lado, o discurso do mérito é um discurso muito forte para os liberais, o campo da esquerda, a universalidade também é um debate muito forte. Não é universal para todo mundo vai ser beneficiado. O que eu quis falar foi justamente isso, mas o discurso universal, e o Hegel que elabora, primeiramente, é um discurso também que ela tem bases racistas. As pessoas não percebem. Porque o Hegel dizia que a África não tinha universalidade, não tinha história. É como você dizer que a população negra no Brasil tem a mesma coisa. Então, quer dizer, são esses pensamentos que às vezes é muito difícil você trazer para o debate. Claro que, inegavelmente, muitos professores da UFRJ se aliaram a esse tema, têm compreendido esse tema. Todo o mito que se tinha de que não, acontece com o pessoal
vai ter defasagem no ensino, né? Uma série de coisas que foram construídas. Com o tempo foi mostrando que não era bem assim. Algumas coisas podem se confirmar ou não, porque eu sempre digo que quando se passa no vestibular, prova para a universidade, eu sempre brinco que no primeiro período os professores brigam muito com os alunos não sabem nem ler direito, né? Não sabem nem ler. Tem uma discussão do caramba sobre isso. Ou seja, quando o cara passar para a universidade, tem tudo melhor, não quer dizer que ele é o melhor aluno para compreender aquilo que você está. Vai ser todo mundo, brancos e pretos, não é só os pretos. Né? Então, é um pouco isso que tem levado para a universidade o debate que se está. Então, está aí a ação afirmativa, agora, mais ainda devido ao que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, né? O que está em jogo é a descolonização, o debate da escravidão, da descolonização. Obviamente, isso vai ter um impacto muito grande na sociedade brasileira. Até conversava numa live antes com um jovem do hip hop, dizendo assim: o pessoal ainda não entendeu que a maré não chegou aqui ainda muito bem, não, vai chegar ainda. A maré está ganhando força, né? Mas está despertando em todas as estruturas, chamado racismo estrutural, que todo mundo conhece. Eu falo que esse racismo é construído lá atrás, no século XVIII, consolidado no século XIX, tem impacto nas instituições brasileiras. Não é só na universidade, ela tem impacto na universidade, tem impacto nos partidos políticos, tem impacto no judiciário, no executivo, no legislativo, nas instituições, na igreja. Acabamos de ver um debate grande agora, que é da Igreja Católica, um padre tem um documento falando sobre isso, e o Brasil tem que repensar. Né? Eu acho que é um debate que tem que se conversar muito, ser repensado, e acredito que muita gente está começando, já estava antes, que as pessoas que trabalham com esse tema nas universidades, nas escolas, são muito isoladas, né? Com um campo meio. Aquilo ali é aquela rapaziada que trata disso. Né? Sempre é um pouco isso que eu tenho visto até na própria UFRJ, tem uma história. Né? Você está numa estrutura onde a maioria dos professores são brancos, né? Seja na graduação, na pós, então, desaparece. Mas tem crescido também o número de alunos fazendo mestrado e doutorado, e, obviamente, isso vai intencionar no futuro a participação desse pessoal no ambiente universitário. Mas é um momento de muito debate, de muita maturidade, muita riqueza, que nós temos que saber fazer. Porque uma coisa são atitudes racistas ou de intolerância religiosa, que é o cantamento ou o de trabalho. A outra coisa não é. Às vezes a pessoa mesmo não é dessa forma. Às vezes até mesmo os negros estão, né? Acabamos de ver agora o presidente da Fundação Palmares, que diz o que diz, aquela é absurdo, e agora o governo já fazendo uma nova, falava até um pouco sobre isso, trazendo o ministro da Educação negro e que fala de política de ação afirmativa. Então, isso vai ter um impacto nas universidades, obviamente. Vai ter um debate muito forte. Agora, temos que saber um pouco como que isso vai se traduzir em espaços efetivos de empoderação dos negros brasileiros, espaços sociais, políticos, econômicos e culturais da sociedade brasileira. Ou seja, aquela abolição que foi feita lá atrás, né? Que não tinha nenhuma preocupação em criar um ambiente de inserção do negro no mercado de trabalho, na vida social, política e cultural. Hoje vai ter que pensar nisso com mais força. Um pouco essas questões que eu tenho observado, tenho dialogado, mas é um campo de muita conversa. Muita conversa, diálogo ainda. Vamos ver como é que dá. E ter a África como berço da civilização mundial é um grande problema. Ter a África, né? Como dizer, como a academia se apropriou muito do saber, né? Do ponto de vista por referência, saber absoluto acadêmico, os caras estão falando de outros saberes. Né? E essa sabedoria, né? A química sai da onde? Da alquimia, né? O povo da alquimia, da metalurgia, justamente o debate dos sábios e cientistas. Acabou ganhando os cientistas e capturou para eles esse debate. Né? Mas, em torno da química ou da metalurgia, tinha toda uma questão religiosa, mística ali por trás. Né? Racionalidade afasta, né? Vira ciência, né, vai para um outro campo. Então tem que saber como é que se dialoga esse campo da ciência com a outra ciência, né, e não invalida os outros saberes também como ciência. Eu acho que é um debate que tem que ser feito na sociedade, mas no mundo em geral, não é só no Brasil. Há vários debates no mundo, na África mesmo, é um debate de colonização e descolonização que acaba dessas relações e saberes estão colocados para nós como desafio esse século, né? Já se inicia com a grande pandemia, onde cada vez mais revela
as desigualdades sociais, né? Cada vez mais ela está arrebentando. Até brincava ontem, hoje, numa live de manhã religiosa, dizendo: ó, tem a pandemia, tem a onda antirracista, que veio dos Estados Unidos e está na Europa, está chegando aqui, e agora tem um gafanhoto que está ali na fronteira. Então, a praga do gafanhoto. Então, cara, só se quer bíblico esse negócio, né? Então, como é que nós vamos lidar aí com essas questões que nem sempre a razão dá conta, né? Então, eu acho que é isso aqui é um espaço e um momento importante. Ok. Então, todos me ouvem? Me escutam? Sim. Ok. Então, muito obrigada, professor, doutor Babalaô Ivanir dos Santos. Sua apresentação traz para a gente um panorama histórico sobre a participação dos negros na escola e na educação brasileira. É impressionante e é interessante, né, como todo esse percurso lá de trás até aqui é marcado, né, por tanta luta, né, tantas formas de enfrentamento, né, e de resistência do povo negro na sociedade brasileira. E não só na sociedade brasileira, né, mas de inserção na civilização ocidental como um povo que é produtor de cultura e que tem uma identidade, né, que é isso que o século XIX e o século XX tentaram e fizeram com muita eficiência, né, sobrepor todas as narrativas anteriores, como o professor bem trouxe para nós. Muito bem, então agora nós vamos dar início à sessão de conversas, né, de perguntas. E o primeiro inscrito é o Marcos. Então, Marcos, se você quiser, uma palavra. Boa tarde a todos, estão me escutando? Boa tarde, professoras. Professor Ivanildo, é um prazer escutá-lo, né? É muita honra poder estar aqui participando dessa mesa redonda. Eu queria aproveitar algumas colocações que o senhor fez, né, a respeito lá do projeto do nosso ilustre Abdias, né? O Abdias, ele coloca o projeto de lei, né, de ação compensatória para o afro-brasileiro em 1983, né? A gente, claro que vai ter sempre essa luta política contra a ação afirmativa, né? Aí esse projeto ele só vai entrar em vigor com as políticas de corte do Lula, né, em 2004, não é isso? Então a gente levou 20 anos. Não, porque o projeto não é aprovado dele, mas é a primeira, você colocou, a primeira iniciativa no Congresso é a dele, na verdade é a dele, mas que não tornou lei. Né? A gente só levou 20 anos, né? A gente levou 20 anos para a política, né, para a gente ter um sistema de cotas, né, que foi implementado pelo Lula. Aí agora, né, a gente levou 20 anos para estabelecer e agora a gente toma uma alfinetada, né, em 2020, do ministro aí, do ex-ministro, né, sobre, né, esse assunto. Não. Esqueci de tirar a mão. Então, assim, o tempo que a gente levou para estabelecer, né, as ações afirmativas é o mesmo tempo que a gente já está sofrendo, né, vamos dizer assim, uma tentativa de retrocesso. Né? O meu referencial é o Boaventura. O Boaventura diz que a gente tem um conjunto de coletivos aqui, de lutas coletivas, tentando ter representatividade política. Né? Aí ele cita o direito dos indígenas, mulheres, de LGBT, e que essas representações elas não conseguem se fazer política por conta da representatividade. Eu não estou te ouvindo. Não estão me ouvindo? Estão me ouvindo, não? Não estou te escutando. Estão me escutando, gente? Não estou escutando. A voz subiu aqui para mim. Mas eu estou ouvindo, pelo menos. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não sei se o Marcos. Marcos, então, faça direto a sua pergunta. Eu te ouço. Eu acho que é o sinal do Ivanildo que está indo. Muito baixo. Só um minutinho, deixa eu ver se o problema é aqui. Deixa eu ver aqui. Vem cá, deu o som.
Marcos, tenta ser objetivo na formulação da pergunta. Deixa eu ver aqui o som. Tenta, aqui. Marcos, para ver se ele consegue. Alô, foi? Deixa eu ver aqui, pera só um minuto. Vou ver aqui que pode ser que seja no meu celular. O som sumiu aqui. Deixa eu ver aqui. O som lá deles não está ouvindo. Marcos, fala alguma coisa para ele ver se ele está ouvindo. Alô, tá me ouvindo, Vanildo? Tá ouvindo? Não. Mas ele não vai ouvir ninguém, né? Se for objetivo ou não, ele não vai ouvir. É. Então, eu acho que ele saiu, então, né? O sinal dele não estava bom. Eu acho que, vamos- tipo assim, Marcos, ele está fazendo considerações ou vai fazer alguma pergunta? Eu vou fazer a pergunta. Eu vou propor colocar no chat, pode ser, Marcos? Porque o meu telefone ele é muito pequenininho para poder eu conseguir digitar aqui. Então você digita, eu vou passar então para a próxima pergunta, para adiantar, Ok. Marcos, para a próxima Ok. pessoa que está inscrita, aí você faz no chat, depois eu passo para ele a sua pergunta, então, ok? Vai voltar aí. Professor Ivani, nos escuta? Muito baixo, deixa eu só ver aqui. Muito peraí. baixo? Estou vendo aqui Ok. se o problema é aqui. Estou aqui. Nos escuta agora? Melhorou? Muito pouco, está melhorando muito pouco. Cadê? Se ele colocar o fone de ouvido, talvez fique bem melhor. Não, é a mesa Voltou redonda. aqui. Voltou aqui. Voltou? Melhorou? Voltou. Melhorou. Então vamos fazer assim, professora, então vamos passar para a próxima pergunta, depois eu passo a pergunta do Marcos, ok? Tá bom. Tá bom? Então vamos lá, a próxima inscrita é a professora Jussara. Por favor, A professora. questão da tecnologia é fogo. Sem problema. Professor Ivani, excelente a sua narrativa, a gente agradece. A minha pergunta seria, qual é a sua leitura em relação aos progressos e aos retrocessos que nós tivemos nas ações afirmativas? Desculpa. Bom, Principalmente no o ensino, progresso, né? no ensino, né? Ensino na escola, né? Bom, primeiro, o progresso, ele, se por um lado, ele foi muito importante nas universidades públicas, isso é real, né? Politização afirmativa, cotas, né? É engraçado que quem não sabe fazer politização faz cota. Cota é uma modalidade, não é tudo, porque no fundo tem que vir aí também ligado à questão das bolsas, né? Da permanência, envolve os alunos, a administração, tem um conjunto de coisas que precisa ser feito e também trouxe para dentro da universidade uma série de outros temas que a universidade normalmente não tratava, e não trata. A África está entrando com mais força na universidade, se observar, em vários campos, em várias áreas, né? Na pós-graduação, acabou trazendo também uma série de questões que, às vezes, não eram objeto dos programas, né? de algumas pesquisas. Então, tem bibliografia, tem que adquirir, tem intercâmbios que vão ter ainda que ser feito. Mas é um avanço, né? No caso da universidade, onde mais avançou. Acho que foi onde mais avançou. Agora, um retrocesso fundamental está no ensino fundamental e médio, a Lei 10.639. Essa lei não andou. E por que ela não andou? Justamente por conta dos neopentecostais na escola, né? A força dos neopentecostais na política, consequentemente, no legislativo e tem impactado os executivos. O próprio Lula mesmo não fez andar, e a Dilma não fez a lei andar por conta do acordo com a bancada evangélica, fazer parte de sustentação do governo. Tem que observar isso, né? Embora o MEC até abriu uma secretaria, fazer algumas coisas, publicou, mas no fundo é um retrocesso, porque existia uma revolução que o Brasil podia fazer do ponto de vista da educação, não só do ponto de vista do dialogar com as novas tecnologias, não melhorar a instrução, porque a educação sempre está voltada mais para esse campo, né? O mercado de trabalho. Mas do ponto de vista civilizatório, era
era implantar essa lei, que não era que ela não é uma lei que fala de religião, a lei fala de cultura, é diferente, né? Mas ao você trazer para o campo religioso, né? Como se você botar o atabaque como uma expressão religiosa, que também é, né? Os evangélicos, obviamente, reagiram. E o governo não teve coragem de poder emplacar isso. Estou falando do ponto de vista da própria lei 10.079 e do papel dos evangélicos. A ministra Damares, que está aí hoje, né? Esse de serviço que está no Ministério dos Direitos Humanos, ela é uma das pessoas que mais combateu a aplicação dessa lei. Okay? E, do ponto de vista também da pauta da ação afirmativa, foi esse governo. Como ele entrou, aquele defunto nega isso o tempo todo. Talvez agora, com o que aconteceu ontem, nós temos que observar o que vai acontecer daqui para frente. Mas que é um grande retrocesso, é. Agora, o muito engraçado é que, na medida que ela virou um retrocesso, do ponto de vista que o governo assumiu que era um retrocesso, nós ganhamos aliados na sociedade civil, na academia, que antes não se colocava favorável, de ponto de vista público, dessa agenda. E agora, mais ainda, depois que aconteceu nos Estados Unidos, cresceu na sociedade, pelo que eu tenho visto, né? Tem crescido o debate, tem as preocupações de pessoas se mostrando aliadas. Vamos ver como isso vai se transformar agora numa ação concreta junto à sociedade e o Estado brasileiro de direito de manutenção desses direitos. É isso que eu tenho um pouco observado agora. Que na sociedade, pelo menos, uma parte dela hoje está sensível, está empurrando, está fazendo debate, tem muita gente cedendo suas lives, os famosos, né? O pessoal fazer. Tem tido uma movimentação diferente que nunca houve na história do Brasil também. Vamos ver se vai virar engajamento, né? Uma dificuldade, uma coisa é o debate, outra coisa é você se engajar na luta por direitos. Eu acho que vai ser um pouco o que eu estou esperando que aconteça. Ok, obrigado, professor. Então, vamos passar agora para a pergunta da Cristiana Pazinato. Cristiana, está com você. Tá. Boa tarde, professor. Eu participei um pouco dessa discussão da política de cotas lá na UERJ, no início, com a professora Nilceia Freire. E na época que eu entrei na universidade, eu sentia muito de perto essa questão de... Jussara deve saber, as pessoas que percorrem os corredores da UERJ, né, que na época que eu entrei, que era em 94, eu não via quase negros realmente na universidade. Se eu via, era no quadro técnico-administrativo ou então no quadro técnico de laboratório, que sou da química, né? Então, não se tinha, assim, os negros não tinham perspectiva de crescimento e nem no seu alunado, né? E quando uma vez, eu me lembro muito com uma discussão muito contundente lá no teatrão, lá no teatro da UERJ, a gente debatendo sobre isso, e teve uma vez que a professora Nilceia estava na minha frente, a gente começou a conversar no meio dos debates, e eu a questionei, não me lembro a minha questão, mas eu lembro da resposta dela. Ela, Cris, muito carinhosamente eu vou te responder o seguinte: eu não sei se eu estava certa, se eu estou certa, se a minha forma de colocar as cotas e colocar na universidade os negros está certa, mas eu coloquei. E estão ingressando. E no início eu me lembro muito fortemente dos discursos que eu ouvia dos meus professores e até mesmo do corpo técnico da própria universidade. Ouvi uma bibliotecária falando, e até ontem eu ouvi isso num discurso de uma professora, de uma docente da UFRJ, que a universidade era elitista, não era para pobre nem era para negro. E aí eu realmente fiquei, professora Nilceia inseriu os negros, porque depois de uns 2 anos eu vi muitos negros lá, né? Inclusive falando de bolsa auxílio, que era uma coisa que, poxa, a gente já botou eles lá dentro, agora a gente tem que pagar para eles ficarem. E eu ficava extremamente incomodada com tudo isso, debatia diretamente, porque eu sempre fui muito metida a falar com as instâncias maiores, mesmo quando aluna. E aí, depois do passar dos anos, eu entrei na universidade, na Federal, como técnica, e conversei com alguns professores, e eles já me trazem um discurso diferente, depois da resistência e tudo mais, já me traziam, olha que professores conservadores,
vieram me falando que os negros poderiam, eles entraram e permaneceram, e agora eles estão mostrando que realmente eles têm valor e eles até são mais esforçados e melhores alunos do que muitos brancos. E aí, essa discussão toda é muito legal, tal, mas eu pergunto o seguinte, professor, e eu também tenho pé na sala de aula, na SEDUC, e vejo o que o senhor falou, dos enganos e das distorções, tudo isso. Então, estamos hoje discutindo a questão do negro na SEDUC, inclusive com gestores, com professores e com educadores, e eu estou muito feliz porque os debates estão vindo à tona, né? Mas eu pergunto para o senhor, esses erros no passado, que a professora Nilceia até ela mesma chegou a me falar que ela pode ter cometido, não podem ter sido esses erros que possam ter atravessado esse tempo e possam estar refletindo agora nas inadequações que a gente vê e que a gente não consegue vencer, e como é que a gente poderia, daqui por diante, desenvolver uma evolução de corrigir um pouco esses erros. Quais seriam as estratégias e ferramentas que a gente poderia lançar mão para poder vir a desbravar e conseguir corrigir esses erros, essas inadequações que a gente teve aí no passado, tanto no campo político quanto acadêmico e escolar? Uma boa questão que você traz, né? E queria te dizer o seguinte, né? Eu nasci na favela do Esqueleto, onde é o UERJ hoje. Ali era uma favela chamada Favela do Esqueleto. Eu estudei no Haroldinho, mostrava aquelas fotos todas, eu via todo dia aquelas fotos e ficava prestando atenção. E 3 filhos meus estudaram lá, né? Um filho meu mais velho fez matemática e depois estatística lá, estatística e depois administração. A minha filha se formou em pedagogia lá, o outro passou só um pouco, porque ele é formado em geografia pela UFRJ, né? Mas eu queria fazer pedagogia também. E 2 netos meus passaram lá para fazer. Então, um está fazendo serviço social e outro na pedagogia. Ou seja, eu nasci na favela do Esqueleto, fui ex-aluno da FUNABEM, do ponto de vista da sociedade, filho de uma prostituta. Eu digo para você que eu sou o maior exemplo de discurso do mérito. Poderia ser. E não sou. Sou discurso de luta. Né? Poderia ser. Né? E, de fato, quando a Nilceia ela defendeu, ela não sabia o que ela estava defendendo. Ela ficou primeiro dividida sobre a autonomia universitária, e depois ela foi ganha por nós, por pressão, digamos. Não sei se só eu, mas ele ficou Perdeu o som. Tá mudo, professor. Não ouvimos. Alô, voltou. Voltou. Então, é que alguém estava ligando aqui para mim, falar de celular é isso, filho do computador. Então, o que eu chamo a atenção ela foi ganha, ela foi empurrada para o debate. De fato, ela não tinha convicção. Mas ela viu o impacto que isso teve na UERJ, né? Da presença dessa comunidade. E o engraçado que se dizia que isso ia trazer o racismo para a universidade, mas o engraçado é que não é o racismo dos negros. Foi muito engraçado. Né? Os setores brancos que reagiram primeiro. E depois os negros, para se organizar, acabaram também criando problema. A UERJ os negros têm que se organizar lá num coletivo. Né? Eu até lembro que uma amiga minha, professora da Fluminense, dizia para mim assim: Ivani, tu tem que ir lá na UF fazer uma reunião lá com as meninas, que os meninos olham com a gente com a cara feia, não sei o que. Então eu digo, ou vocês que não sabem lidar com eles. Porque, querendo ou não, essa imagem do negro feroz, do negro violento, isso é muito vendido na sociedade, essa é uma ideia lombrosiana que tem que... Eles falavam que era minoria, mas era barulhenta. Não, já bem. Mas eles tinham que ser, porque senão não existia ali dentro, ok? Então, principal coisa. E se levar em conta também essa extensão mais nas áreas técnicas, na química, na física, na engenharia, principalmente na medicina, mais ainda, porque como são cursos muito elitizados, né, a tendência é muito maior, porque o cara está acostumado a ver a filha da empregada dele, ou a empregada, e ver essa figura no seu mesmo ambiente. Tanto que existem pessoas no Brasil, eu digo isso, que nunca conviveram com negros em condição de igualdade.
nunca estudou, nunca se relacionou, nunca. Então, é óbvio que isso vai trazer conflito. Traz conflito muito mais ainda se embrenhar aí as relações amorosas. Isso leva conflito para dentro das famílias, para dentro das casas. Esse era um dos medos que as pessoas tinham com relação. Então, a coisa ela é muito além. Então, justamente o fato do Brasil não ter. Se o Brasil tivesse feito reformas, ou agrária, ou qualquer uma importante, após a abolição, quem estava precisando de cota hoje eram os brancos, todo mundo sabe disso. A construção da sociedade ela se deu privilegiando, e os brancos têm que entender que isso é um privilégio. E observa que cota já existia antes e ninguém falava. No debate de cota, por que as pessoas perdiam para nós? Porque eu lembrava que a primeira lei de cota é do governo Getúlio Vargas, década de 30, chamada Lei dos 2/3, que fez para criar espaço para 2/3 de brasileiros natos. Quem era o brasileiro nato? Não era a negrada. A maioria não era. Né? Então, os brancos tiveram acesso ao ensino público de qualidade. Por isso que eu falei da escola pública, da reforma, né? Movimento da escola nova. Então, foi privilégio. A negrada não estava aí, não foi contemplada. Pelo contrário, aí teve a polícia, teve a lei da vadiagem. Aqui não teve lei de segregação, mas teve da vadiagem, que teve um papel social e de repressão, de controle muito importante, como até hoje as ideias lombrosianas estão colocadas na área do direito, se estuda na lista a questão do Lombroso, e está na ação da polícia. Aqui o racismo não é do policial individual, é da instituição que faz com que ele trate o negro como, de fato, um inimigo. E tá aí é policial branco ou negro, ele faz isso. Diferente dos Estados Unidos, que você vê ali que tem uma questão posta entre brancos e negros. Aqui não tem, mas está nas ideias, na cabeça das pessoas, na mentalidade das pessoas, até dos próprios negros. Né? Então, é difícil você lidar e compreender esse universo. Então, não se trata de. Se as pessoas não se conscientizarem que trabalhar por direito para essa população, criar perspectivas para ela, isso consolida a democracia de uma forma melhor, uma relação com a sociedade de uma forma melhor, vai continuar esse conflito. Porque observa que mesmo o pessoal negro que entrou na universidade, quando sai, não consegue espaço no mercado de trabalho nos lugares de excelência. Que é um outro conflito. Você tem uma população hoje mais bem preparada e vai viver de empreendedorismo. Você imagina? Isso vai criar um conflito mais na frente, com certeza. Assim como agora você tem muitos negros no mestrado e no doutorado, aí abre seleção para professor. Pode observar, toda vez que a universidade abre, o programa abre para professor, que agora tem a cota que ele era obrigado a fazer. Aí o cara abre uma vez para cada um, para colocar um. Então, a panela, isso é um problema. A negrada é excluída. Né? Então, se você não colocar nesses espaços, você não democratiza os espaços. E nós temos que conviver juntos. Né? Eu te falei que eu não sou fruto da cota, pelo contrário, lutei por cota a minha vida toda. Meus filhos não fizeram por cota. Só o mais velho, que estava no debate, no auge do debate, eu liderava o debate, eu falei, se tudo botar, vai ser vergonhoso. Tem que botar, vai usar contra mim. Se não é teu filho usa, complica. Né? Mas eles não precisaram, mas pode não precisar, não quer dizer que você precisa democratizar esses espaços. E a outra lei de cota que houve, e quase ninguém fala, é a chamada lei do boi, da ditadura militar. E está aí o agronegócio. O agronegócio é fruto da lei do boi, quando cria vaga nas escolas, né, nas universidades rurais, para filho de ruralista. Era clara a lei. Então, ou seja, privilégio sempre houve. O grande problema no Brasil é quando você coloca a palavra negro. E observa que, mesmo assim, quando você contempla a comunidade negra, todo mundo é contemplado, porque o pessoal lembra dos brancos pobres. E os brancos pobres, Vani, é muito engraçado isso. O cara lembrou dos brancos pobres, como se ele nunca pensasse nisso antes. Mesmo assim, ele não quer dar a cota dele para os seus. Ele quer que disputa na dos negros, para diminuir a presença de negro. Né? Aí você viu que lá o UERJ entrou filho de policial, entrou indígena, entrou todo mundo. Né? Eu sempre digo que a comunidade negra, nesse sentido, ela é generosa, porque nós nunca lutamos de uma perspectiva muito individualista, é de solidariedade. E, no entanto, não é isso que quem tem privilégio pensa. E o privilégio não é só uma coisa da direita conservadora, ela verbaliza. Às vezes você vai encontrar no campo progressista a mesma ideia. Eu tive disputas com companheiros, quando eu era afiliado ao PT, militante do PT, muito grandes com relação a isso. Não, a questão é de classe, a questão é social. Aí, quando você vai para o século XVIII e XIX, onde essas ideias são consolidadas, você vê isso nitidamente. É uma esfera extremamente racista, um pensamento extremamente racista. Então, essa forma cartesiana de você ver um elemento, né, e para desenvolver como importante, o Marx fez isso. O Marx pegou um elemento da economia, né, ele vai estudar sobre economia, política e tal, vai pegar ali.
Ele não pensou as relações, ainda mais numa sociedade tão diversa como a nossa, onde quando interessa você se orgulha dela e quando interessa você exclui. Né? Então, eu acho, por que eu acho é muito importante que a química esteja discutindo isso? Isso é um avanço. Se eu estou discutindo com a pós-graduação de Química, onde vocês estão pautando esse debate como um debate importante, porque, às vezes, nos programas, eu ouço muito isso na universidade, muita gente fala, exemplo, tem alunos que saem da UERJ mesmo, o pessoal fazendo doutorado lá, me pede para ser o co-orientador, né? Porque, primeiro, que o orientador não entende do tema que ele está falando e também os problemas que tem lá, porque essa reprodução eugenista ela é muito presente na academia, ela é muito presente na sociedade em geral, né? E você desqualificar o cara, não sei o que tá, até briga, aí não, porque aí como se é uma figura pública, né? O professor, não sei o que, aí, às vezes, não é isso. Eu acredito que as pessoas têm que ter consciência do que estão tratando, né? E toda vez que você botar, ganha diversidade, né? Não é fácil. Agora, quando você vê a reação de raiva, ela tem uma lógica, ela tem uma razão, embora eu acho que ela não explica e ela não resolve tudo. Eu sou, como eu brinco com todo mundo, o mais jovem era quente, né? Quem me conheceu mais tempo, falou, Ivaninha era quente, da confusão, contra grupo de extermínio. Agora, um senhor de idade, você tem que ser do diálogo. Eu acho que o diálogo, né, é bom. E aí a academia contribuiu por isso, né? Porque quando eu não queria nunca fazer um mestrado e doutorado, o pessoal me convenceu, achava que nunca devia. Eu entrei em 2015, né? Aí eu digo assim, porque academia é código, né? Você tem que dominar o código da academia. Quando você domina o código, você faz um diálogo mais centrado a partir daquilo que a academia também compreende, né? Ou você também vai contestar aquilo que é colocado de uma outra forma, porque aí você tem forma de dialogar, de conversar, porque a academia também não é um valor, não é valor absoluto, é uma verdade absoluta, todo mundo sabe que ela não é. Você tem várias perspectivas, várias narrativas que você tem que levar em consideração. Então, essa narrativa precisa estar presente na academia, né? Eu acho que na química, as experiências que você tem na África são interessantes sobre isso, que as pessoas nem sabem, nem conhecem, né? Parece que só a Europa que produz saber acadêmico, né? Você tem, só nos Estados Unidos, você tem 105 universidades negras americanas. Imagina isso. Por isso que é diferente a configuração dos Estados Unidos. Aqui você não tem. Porque só tem uma em São Paulo agora, e mesmo assim, é uma encrenca. Será que a gente vai ter que construir universidade própria, escola própria, uma sociedade própria, paralela? Todo mundo vai reclamar se isso acontecer. O racismo tem essa capacidade, né? Você luta por direitos iguais, você toma burdoada. Aí, se você estiver fazendo diferente, você está sendo racista ao contrário. Entendeu? Então, essa manipulação dessa narrativa é a manutenção do status quo. Eu não acho que ela seja boa. Então, é isso que nós temos que estar aberto para o diálogo. É verdade, professor. Realmente não é fácil. Professor, tem um monte de perguntas aqui no bate-papo, um monte de pessoa querendo se inscrever, mas infelizmente a gente vai ter que começar o segundo bloco. A gente gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor, foi um convite em cima da hora, e o senhor foi muito gentil em abrir a sua agenda para a gente, e com certeza a gente aprendeu muita coisa, e a gente vai ter que repetir muito, né? Porque são muitos conceitos, né? Que nem sempre são discutidos durante a formação docente, né? Jussara, a palavra é sua para você terminar esse bloco, né, finalizar e dar o início ao próximo. Professor, se o senhor puder continuar no bloco da apresentação dos alunos, será um imenso prazer. Só não vou poder que eu tenho uma outra conversa. Infelizmente, a minha agenda é uma conversa atrás da outra. Eu imagino. Mas eu quero agradecer a vocês de coração e dizer que toda vez que puderem, é só me convocar. Eu acho que o meu papel é justamente isso. Eu acho que é uma coisa muito nova e acredito que nós temos que estar abertos a conversar, a discutir, a ouvir, que também queria ouvir vocês, a experiência, porque ela sempre muito boa, eu adoro Professor, justamente por isso, né?
Chega. Muito obrigada, viu? E o pessoal está pedindo e-mail do senhor, né? E volta sim, volta muito. Ó, é só procurar ou no Instagram ou no Facebook, Babalaô Ivani dos Santos. Pode botar lá que geralmente eu vou atender. Okay? Porque como eu tenho vários Obrigada, e-mails professor. acadêmicos, não tem aqui não, mas é um prazer. Vocês podem contar e toda vez que puder eu dou minha contribuição. Ok? Muito obrigada, professor. Nada. Bom, a gente fica extasiada com a experiência narrativa. Havia uma pergunta, estão me ouvindo? Havia uma pergunta do professor Joaquim, eu achei extremamente pertinente. Eu vou pedir para que a gente faça essas perguntas agora no segundo bloco. O segundo bloco é extremamente enriquecedor para a gente, com a participação dos alunos do PEC, ex-alunos, alunos atuantes. Eu vou chamá-los na ordem que foi apresentada no cartaz. Estou carregando aqui o cartaz e eu vou perguntar se o Elcio já está preparado para fazer a sua narrativa. O segundo bloco são as vivências e narrativas. Nós vamos ter a participação do Elcio, de Paula Ribeiro, da Yasmin Lanati, do NUT da UFRJ, e da Lorene Lima da Silva, do PEC da UFRJ. O Elcio, de Paula Ribeiro, também é aluno, né, foi aluno do PEC da UFRJ, que é o Programa de Ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ. Elcio, você já pode falar? Posso falar, todos me ouvem? Sim, a gente já está te ouvindo. Estão me ouvindo? Vamos combinar, não sei se vocês estão de acordo, combinar uns 5 minutos para cada um, uns 5 a 7, pode ser? Para poder dar Pode ser, para mim tudo bem. chance para as posteriores intervenções? Show, tudo bem. Então, Elcio, Então, a temática é justamente sobre as vivências e narrativas, e justamente a gente pede para vocês se externarem nesses dois tópicos, nesses dois eixos temáticos. Obrigada, Elcio, pela participação. tá bom. Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite de todos, né, na organização da mesa, e dizer que fico bastante honrado, né, em poder participar, né, desse debate, que é um debate importante, né, e é um tema tão caro a nós, né, nós negros, que vivemos aí nessa luta diária de conquistas, né, de muitas conquistas. E também, né, o professor Vani, ele dissecou mais ou menos, né, toda a luta dos negros lá, do movimento negro, e até onde nós chegamos agora, com a Lei 10.639, né. E, assim, quero falar um pouco sobre o meu projeto, que ele versa, então, nessa linha de pesquisa, né, sobre a Lei 10.639. E abordo também o tema da inteligência negra, né. Então, é importante falar, frisar, que, conforme o professor falou, que o continente africano raramente é falado nas escolas, né? A possibilidade da lei trouxe, e olha que eu não conhecia a lei, né? E quando o professor Joaquim ele me apresentou essa lei, eu fiquei bastante honrado, né? E como negro, eu não conhecia essa lei. E conforme eu fui pesquisando e fui lendo, né? E me debrucei sobre as questões do continente africano, e percebi que, né, a construção do Brasil, né, material, propriamente dito, ela foi diretamente ligada ao conhecimento técnico do negro, né? Então, a escravidão, que foi um período, né, na qual a diáspora africana veio para cá, né, sequestrada lá no continente africano para trabalhar forçadamente aqui, né, primeiramente, né, plantando cana, né, e depois a exploração aurífica, ela contou exatamente com o conhecimento técnico, né, dos negros africanos, que já dominavam técnica, por exemplo, da exploração do ouro, né, na Costa do Ouro, né, conhecida como Costa do Ouro. Então, eu trabalho com essa questão, né, de reforçar que o negro ele não veio para o Brasil
só com a sua força, né, com o seu labor, do seu corpo, né, usando muito a Hannah Arendt, que é a filósofa que também ela discute essa condição humana, né, fazendo um paralelo aí com Marx e tal. Então, o negro, ele na verdade, contribuiu com o seu conhecimento, né, na exploração. E raramente isso é falado, né, nas aulas. E nesse sentido, então, é que eu busquei trazer para a discussão, né. E é importante isso porque quando a gente trabalha essa temática com os alunos, né, muitos alunos, quando eu trabalhei o projeto com eles, diziam: olha, eu não conhecia isso, nunca ouvi falar disso. E sempre me vem à cabeça, né, uma fala de uma aluna que, quando eu discutia essa questão do conhecimento que os escravos possuíam, né, conhecimento de engenharia, conhecimento de exploração, conhecimento químico também para descobrir o que era ouro, o que não era. E eu perguntava: será que eles vieram para cá só porque eles sabiam trabalhar? E uma aluna lá do fundo, ela levantou a mão e falou: não, professor, ela só é forçada a trabalhar quem sabe trabalhar. E aquilo ali me despertou uma coisa. Eu falei assim: realmente, né? Você não coloca ninguém trabalhar, mesmo que forçadamente, se a pessoa não sabe trabalhar, né? Ou pelo menos ela não tem um conhecimento. Embora fosse uma exploração, né, forçada, mas eles tinham conhecimento, né? E isso é pouco falado, tá? E na minha vivência, né, em relação à discriminação, é muito grande, né? Então, eu sempre lutei, né, para que, não é eu, né, na verdade, eu sempre discutia, falava assim: você pode me falar qualquer coisa minha, só não pode falar que eu sou burro, né? Eu brigava muito pela essa questão do conhecimento. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa indústria, né, uma indústria alemã, farmacêutica, e cheguei a cargo de liderança, né, dentro daquela instituição, muitos acreditavam que eu não tinha capacidade de estar ali, né? O tempo todo era desafiado, né? A minha condição técnica, a minha condição de liderança era desafiada, porque muitos acreditavam que eu talvez não tivesse, né, condições de estar ali, né? E o tempo todo era colocado à prova, né, como conhecimento, né, como líder, né, até mesmo em termos salariais. Então, essa luta, né, nossa em tentar ascender na sociedade é uma luta muito, muito árdua, né? Eu costumo dizer que a pressão de vapor, né, dos negros para ascender era muito baixa, né? É muito difícil. Uma supervisora, uma vez, ela falou para mim: Elcio, Natanael, eu assumi o cargo dela, né, como supervisora. Ela falou: Elcio, para o negro ascender, ele tem que saber muito, muito mais do que um branco. E essa é uma realidade muito, muito, muito terrível, porque muitas vezes você está ali, né, participando de uma seleção no mercado de trabalho, em pés de condições de igualdade, né, de conhecimento, né, normalmente quem entra é o branco. E como é falar sobre vivências, né, então eu vou falar aqui de uma experiência que eu tive uma época, quando eu fui concorrer a uma vaga de emprego numa empresa, uma indústria farmacêutica também. E quando eu fui fazer a entrevista, não sei porquê, a entrevistadora me colocou numa sala com duas pessoas. Colocou eu e mais uma outra pessoa também. E ao mesmo tempo para fazer a entrevista. E ela pegou o meu currículo, olhando para o candidato ao lado, falando: ó, Elsa, eu estou vendo que você tem todo o perfil para aquela vaga. Você é formado em técnico químico, você está fazendo curso de licenciatura em química e tal, você preenche os requisitos da vaga. E olhando para o candidato ao lado. Aí o rapaz, que foi graça, né, falou assim: eu não sou o Elcio. Ela: desculpa e tal, sem graça. Enfim, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu não fui chamado para vaga. Então, essa luta nossa é uma luta que é constante, é diária, né? E eu sempre falo com meus alunos, né, hoje, né, sou professor de química, eu falo que a gente tem que matar um leão por dia, né? A gente tem que todo tempo estar mostrando que nós somos capazes, né, nós somos inteligentes. Enfim, então, o meu projeto em relação às ações afirmativas é isso: aumentar a autoestima do aluno, né, do negro, da periferia, né, de Caxias, de São João de Meriti, né, mostrar para ele que a nossa ancestralidade, que nosso descendente
conheciam, tinham conhecimento. Mostrar para ele que é possível, através do conhecimento, né, através do estudo, chegar a algum lugar. Né? Então, mostrar que as nossas raízes que vieram para o Brasil foram, e talvez, a pedra fundamental para que hoje, né, pegar todo o nosso ouro que foi roubado do Brasil, está lá no Banco da Inglaterra. Então, mostrar que a Europa hoje é rica, a Inglaterra hoje é rica porque o negro contribuiu para isso, na exploração do ouro. Né? Mostrar, por exemplo, que existe um movimento de joias negras africanas, que é também o tema do meu trabalho, que eram as joias de crioulas, né? A Bahia, quase ninguém conhece o movimento, que as escravas, alforriadas ou não, elas, por uma ascensão, por um princípio de ostentação, elas andavam com aquelas joias de ouro, né? E a gente falava cordão de ouro, mas naquela época a gente tinha aquilo, que era uma forma de se autoafirmar, né? A pessoa se autoafirmar na sociedade. Enfim, é isso. Eu não sei se eu estou estourando o tempo, não. Eu até me perdi no tempo, Elcio. Eu fiquei envolvida na sua narrativa. Mas muito obrigada. Acho que você externou o seu projeto, a sua narrativa. E a gente vai passar a palavra para a Yasmin. E depois das 3 falas, a gente vai abrir um tempinho para as perguntas, né? E os seus depoimentos e as suas vivências são extremamente ricas para a gente. E, inclusive, nas ações afirmativas no ensino de química, né? São muito importantes. Obrigada, Elza. Obrigada. Yasmin Lanati, do NUT da UFRJ, você já está disponível para falar? Oi, vocês me escutam? Sim, só não vemos, mas aí escutamos. Agora sim, agora vemos e escutamos. Yasmin Oi, tudo Lanati bem? com a palavra. Obrigada, Yasmin, por ter aceito. Né? A palavra é sua. Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Fernanda e Volcom, por terem lembrado de mim. E é um prazer, né? Sempre estar participando de algo do Instituto de Química, minha primeira casa aqui na UFRJ, e sempre eu vou voltar com muito prazer. E, bom, quando a Fernanda me falou sobre as narrativas e vivências, né? Eu queria começar justamente pela graduação, que foi onde eu, junto com a Elisa, o Bruno, a Fernanda, a Ana e mais um monte de gente, a gente criou no DIC, e foi lá que eu pelo menos comecei a minha vivência como mulher negra. E eu digo vivência não uma vivência de experiência, mas a minha vivência acadêmica como mulher negra, porque eu não estudava isso. Eu vinha estudar por causa do NUDIC, pelas discussões que a gente tinha nesse espaço. Experiências, eu acho que a fala do Elcio é muito potente, e quem é pessoa negra não se identifica com elas, né? A gente tem muitas coisas em comum e a gente sempre vem vivendo isso e às vezes a gente nunca entende. Foi justamente no NUDIC que eu comecei a entender esse meu lugar e esse espaço que eu estava ocupando. E justamente no NUDIC que fez eu mudar até o meu plano de vida, né? Porque desde que eu pisei no FRJ, eu sabia que ia ser lá que eu queria ficar. Eu sabia que eu queria fazer a graduação, o mestrado, o doutorado. Eu sabia que era ali que eu ia ficar quando eu pisei numa semana da química, por acaso, que me levaram do técnico que eu fazia em química. E eu virei assim, cara, eu quero ficar nesse lugar. E de lá eu nunca saí, né, basicamente. Yasmin, só explica o que é Oi. NUDIC para todo mundo, porque nem todo mundo pode estar... Sim. É o Núcleo da Diversidade do Instituto de Química que a gente criou, foi em 2017. Não, 2016, Nanda? Isso, foi 2016. Faz tanto tempo que eu já sou uma senhora, gente. Não se enganam pela cara. E aí, no Núcleo da Diversidade, que a gente tinha essas discussões, e justamente por causa dessas discussões, acabou que eu entrei para o NUTES numa iniciação científica no meu último ano da faculdade, para discutir o ensino de ciências lá no CCS, que é o NUTES, né, onde eu faço pós-graduação, onde eu fiz o mestrado e agora eu estou fazendo doutorado. E junto com essa temática, minha orientadora virou: Yasmin, não faz sentido nenhum você não
usar isso que você está fazendo agora, porque eu entrei no NUT junto, eu estava no meio dessa bomba que foi o NUDIC na minha vida, assim, o NUDIC fazia muito parte de mim. E ela virou: Yasmin, isso é muito você, então vamos integrar isso ao seu mestrado, porque isso é a sua vida. E justamente o tema do meu mestrado foi falar do racismo no ensino de ciências, né, por causa do programa, que é sobre ensino de ciências, e aí inclui ensino de química, física, biologia. E falar disso mexe com a gente, quanto pessoa negra, né? E mexe também com quando você, como professora de química também, porque ao mesmo tempo eu dava aula em projetos voluntários de pré-vestibular, e lá eu encontrava muitos alunos em situações de vulnerabilidade, e lá eu tinha que lidar com situações que eu mesma não vivi. E eu tinha que apoiar eles e ficar, né, nesse lado. Mas a gente vai tentando estudar e tentando transportar isso para a vida real, né, para nossa prática, e tentando sobreviver ao dia a dia. Mas a vivência que eu queria aqui mesmo falar para vocês, por causa da política de cotas, foi que, por um acaso, eu estava representante discente dos alunos, né, no NUTES, e o NUTES resolveu refazer o regimento. E nesse regimento, no regimento, a gente colocou a política de cotas. E eu estava nessa discussão. E eu estar nessa discussão, eu nunca participei de uma política, eu nunca entrei com cotas em nenhuma das seleções que eu tinha entrado anteriormente, mesmo podendo. Eu achava que eu não precisava, porque eu tinha capacidade de entrar sem a cota, então eu não achava que era necessário. Aí eu fiz parte desse comitê que se organizou para colocar isso em prática, o que eu não sei se o PEC já tem no seu programa, mas o NUTES ele colocou em 2018 no seu regimento a política de cotas. E em 2020, quando eu entrei para o doutorado, eu fiz questão de participar pela cota. Não porque eu achava que precisaria da cota, mas eu achei que era uma posição política minha de utilizar esse local para fortalecer também, porque na pós-graduação a gente não vê muita representatividade, né? Eu acho que eu fui a única aluna da minha turma de 2010 a se graduar como licencianda em Química. Do meu mestrado, tinham 2 alunas negras, a gente que se diplomaram mestres, e agora no meu doutorado, eu e ela continuamos sendo as 2 alunas negras dessa turma. E eu lembro que assim que começou a política de cotas, entrou uma colega no laboratório, e ela se apresentou. Ela virou e falou assim: eu sou professora há algum tempo, e eu já tinha desistido de fazer mestrado, mas eu via que tinha cota aqui no NUTES. E aí eu pensei: será que esse local é para mim? Será que aqui eu posso entrar? Então, acho que a importância de ter as cotas não é necessariamente que a gente precise desse espaço, de um espaço de um empurrão para entrar no sentido acadêmico. Eu acho que potencial a gente tem e a gente mostra que tem. Eu acho que a gente às vezes precisa de um empurrão, sabe, existencial, porque essa pessoa virou para mim e falou: eu achei que eu não ia fazer mais nada da minha vida. Ela tem, acho que 50 e poucos anos, está fazendo mestrado, é diretora de uma escola em Caxias, e assim, mora em Xerém, e tem uma vida super diferente da minha, e com certeza só entrou nesse local que eu estava por causa das políticas de cota. Então, eu acho que essas experiências equivalem. Então, você colocar essas pessoas na pós-graduação, e ainda mais onde ela está em contato, e onde ela vai ter contato, ela ser mestre nesse local, vai fazer muita diferença.
Então, era isso mais ou menos que eu queria falar, não sei se eu passei do tempo, mas era esse o recado que eu queria deixar. Tá ótimo, Yasmin. Obrigada. E interessante a sua narrativa, né, que veio da graduação para pós-graduação. Interessante também a reflexão que você colocou em relação à política de cotas na pós-graduação e que o NUT já contempla isso, né? Então, a gente pode fazer uma conexão com a reflexão que o professor Ivanir fez, que a UFRJ é uma instituição bem conservadora e foi relutante a essa política de cotas e talvez agora a gente precise provocar novas discussões dentro da própria UFRJ. Nós temos várias já ocorrendo, mas a gente pode fomentar cada vez mais. Obrigada, Yasmin. De nada. Agora a gente vai ter a participação da Lorene Lima da Silva. Eu acertei o seu nome? Deixa eu ver. Acertei. Lorene, você já está pronta para falar, Lorene? Sim, posso falar. Sim. Então, a Lorene, só um vídeo. Na fala da Lorene, a gente vai abrir as inscrições justamente para as perguntas e os comentários em relação a esse segundo bloco, tá bom? Obrigada, Lorene, a segunda participação, mas você foi insistentemente e com muito merecimento para fazer essa participação nessa segunda mesa redonda contigo, né? Obrigada. Olha só. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar também a iniciativa do programa em propor um tema tão importante, necessário e atual. Bom, meu nome é Lorene, eu sou formada em licenciatura em Química pela UFRJ e sou aluna da turma de 2019 do PEC. Eu sou orientada pelo professor Joaquim Mendes e pela professora Viviane Teixeira. E, bom, a minha vivência em relação a essas questões raciais e de gênero se iniciam num projeto de extensão universitária, que é o Meninas na Química, que é um projeto do Laboratório Didático de Química, né, o LADQuim, que tem como principal objetivo incentivar as meninas das escolas públicas, principalmente da Baixada, a se interessarem pelas áreas das ciências exatas e da natureza. Mas por que é importante existir projetos assim e debater sobre esse tema? Existem diversos fatores que provocam a desigualdade, sendo as opressões de raça, classe e gênero são as que mais se cruzam entre as identidades, né? E sendo que isso é discutido principalmente no campo da sociologia. E a partir desse cruzamento entre essas formas de opressão, surge o conceito de interseccionalidade, que vai compreender que as pessoas vivem diversas opressões ao mesmo tempo. E quando a gente não trata sobre as questões sociais, levando em consideração todas essas formas de opressão, principalmente essas três, são as mulheres negras que imediatamente se tornam mais expostas e vulneráveis ao sistema. E um exemplo que as autoras que eu estudo colocam em relação a trabalhar essas questões de forma junta, né, sem dissociar, que é um exemplo de uma mulher negra que tenta um emprego numa empresa. E ela não é aceita, sendo que da mesma forma que o Elcio falou, né, e ela não entende por que ela é aceita ali. E aí ela levando para essas questões de raça e gênero, ela não pode acusar essa empresa de ser uma empresa misógina, porque lá tem mulher, sendo que é a mulher branca. Ao mesmo tempo, ela não pode denunciar essa empresa de racista, porque lá existe homem negro. Então, em que momento que essa mulher negra vai se encaixar? Né? Ela acaba não se encaixando nessas duas categorias de forma separada, porque ela sofre esses dois tipos de opressão ao mesmo tempo. Né? Então, se a gente tivesse que fazer uma pirâmide de privilégio, o homem branco estaria lá no topo, depois viriam as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras vêm lá por último, né? E as escolas públicas, que são que a maioria atua e que o projeto que eu faço parte, né, mais atua. Ele é composto por quê? Pelo quê?
por meninas negras e pobres, né? E o que falta na ciência? Mulheres negras. Então, as escolas, por serem reprodutoras sociais, né, como diz Bourdieu, acabam produzindo e reproduzindo essas formas de opressão nas meninas, pela cor da pele, pelo jeito de falar, pelo cabelo, por características ligadas ao estereótipo que existe socialmente, o que acaba acarretando, né, numa inferioridade das meninas, uma baixa autoestima, e aí acaba afastando essas meninas da ciência. Diante disso tudo, dentro da minha pesquisa de mestrado, eu estudo a sociologia da educação, tendo o Bourdieu como referencial teórico, e eu trabalho o conceito de interseccionalidade utilizando as teóricas feministas brasileiras de Djamila Ribeiro e Carla Cotirene, que são as que me guiam, né, para ter esse pensamento em relação ao ensino de química. Basicamente, o que eu pretendo realizar na minha pesquisa de mestrado é fazer uma investigação sobre as aspirações científicas de alunas do ensino médio e analisar os caminhos também que levam as graduandas do Instituto de Química a cursarem os cursos de Química. E aí, através do cruzamento dessas informações, eu pretendo ver de que forma que essa realidade das meninas vão levá-las a escolher ou não química para suas vidas, né? E como recado que eu deixo para todos que estão aqui me assistindo, se você pretende começar a mudar a sua história em sala de aula, começa refletindo agora, no tempo de pandemia, onde a gente tem aí estudos que já lá no início já apontavam que o número de artigos publicados, né, com autores masculinos cresceu 50%, enquanto o feminino, por autoras femininas, diminuíram, né? 50% também, na mesma proporção, porque elas estão mais ligadas ao trabalho doméstico, principalmente agora na quarentena. Como anda a sua sala de aula remota? Né? Continua com o mesmo número de meninas de quando era no presencial? Ou será que essas meninas estão tendo que cuidar dos irmãos, da casa, tendo que fazer comida? Elas continuam participativas como eram antes, ou está menos ainda do que eram? De que forma que a sua aula de química pode contribuir para mudar essas realidades, né? Apesar da escola reproduzir essas opressões que eu disse, muitas das vezes ela também é um local de refúgio, né, para coisas que essas meninas passam dentro de casa. E em tempo de quarentena, todas essas problemáticas que a gente trouxe aqui durante toda essa mesa redonda, elas estão cada vez mais evidentes e a gente precisa estar atento. E é só estudando, pesquisando, produzindo e mudando as nossas ações dentro de sala de aula, e agora até mesmo na forma remota, a gente precisa estar atento a essas questões para tornar a ciência democrática e visando a pluralidade, né? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e é isso, a minha fala se encerra assim. Lorene, muito obrigada. Você tem vários fãs, recebeu vários elogios no chat, já há perguntas para você. As narrativas de vocês três são muito enriquecedoras e interessante que vocês mesmos declaram que como a formação realmente foi diferenciada só a partir de determinado ponto que vocês conseguiram ter acesso à formação em relação à própria cultura negra, à própria formação da sociedade. Isso vem também refletir o que o professor Ivani falou. A educação básica realmente ainda está muito concentrada e conservadora, né? O Marcos tem uma pergunta. Eu vou pedir só para o Marcos sinalizar o fone. As perguntas podem ser voltadas para todos ou para especificamente um deles. Marcos, o teu fone está ok? Você pode direcionar a pergunta, por favor? Lorene, olha só. Você já me conhece já lá há bastante tempo, né? Você conhece alguns dos meus alunos. Olha só, queria
fazer a seguinte pergunta para você aqui e publicamente, porque eu tenho alguns problemas, né? A gente tem que assumir quando tem, de trazer as meninas lá que eu trabalho, lá no colégio, para química, né? Para ciência, para as exatas. Eu não consigo levar todo mundo todo ano aí para o UFRJ porque nunca tem verba. Aí eu queria pedir, hoje aqui em público, se a Lorraine pode, quando terminar a pandemia, visitar nossa escola, poder colocar as suas falas lá para as meninas, para ver se a gente consegue estimular mais a participação delas no ensino de química. Lorraine, é um pedido, não é uma pergunta. A gente tem aqui no Praticamente ele implorou. participando várias pessoas que são. A gente tem aqui participando dessa mesa várias pessoas que são do Meninas da Química, que estão até falando aqui no chat que pode. A gente entende que existe esse problema de que a gente precisa expandir cada vez mais, né, alcançar cada vez maior número de meninas, e é por isso que a gente faz também outras ações. Agora a gente está fazendo mais coisas no Instagram, no Facebook, a gente está com uma revista também, justamente para a gente alcançar essas escolas que a gente não participa efetivamente. A gente tem um grupo de 6 extensionistas no projeto e a gente atua em 5 escolas, então já é um número assim muito grande, porque quando a gente está no presencial, a gente atua semanalmente, a gente vai toda semana para a escola, nas 5 escolas, então acaba ficando difícil de atender todos, mas com certeza a gente pode tentar ver aí de ir na sua escola também, nem que seja para um evento ou para fazer o projeto completo, mas aí tem que ver com a professora Viviane. Obrigado, Lu. Valeu, tá? O professor Joaquim tem uma pergunta, professor. A gente pede para você direcionar a uma pessoa ou posicionar se é uma pergunta geral, né? Joaquim, a palavra é sua. Joaquim? Alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Minha câmera aqui deu uma travada. Bem, primeiro eu queria agradecer, né, ao programa. Não, a câmera travou, não consigo virar para vertical. Eu já virei várias vezes, ela está travada. Vou até fechar aqui. Primeiro agradecer, né, ao programa por ter trazido esse debate. Eu acho que ele é muito importante. Nós vivemos numa universidade pública, mas que ainda é muito racista. Eu não esqueço nunca de uma vez com um grupo de alunos de uma escola pública, tinha vindo visitar o projeto, e eles, em um dado momento, uma aluna perguntou para a professora, que depois veio me perguntar, né, fala assim: poxa, mas aqui não pode estudar negro, porque eu só estou vendo gente branca, os únicos negros somos nós na escola. Então, esse foi um momento muito marcante para mim, né, ao longo dessa trajetória, que mostra, né, esse racismo que permeia, né, toda a universidade. Mas eu queria só assim, jogar para os três, né, tanto para o Elcio, para a Lorraine e para a Yasmin, um debate que um pouco em cima seguindo aí essa discussão da Lorraine, eu acho que tem toda essa questão realmente, né, é importante para a gente discutir da questão da participação da mulher negra nas ciências, e eu gostaria de ouvir, então, os três em relação quer dizer, a Lorraine já falou, mas acho que seria interessante tanto Yasmin, né, enquanto mulher, né, e o Elcio, enquanto professor de mulheres negras, né, como que ele vê essa questão, né, de como que a gente pode envolver cada vez mais as meninas negras na área científica, de valorizar a participação delas na área científica, mas também ouvir dos três
como os três veem a questão dos meninos negros, né? Porque é o grupo de maior risco hoje na sociedade, né? Como a gente estava conversando na nossa reunião de grupo ontem, né? São o principal alvo das balas perdidas. Então, eu acho que também, de alguma forma, a gente tem que focar um pouco nesse grupo, né? Então, de que forma os três veem que a gente pode trazer para a discussão no ensino de química, no ensino das ciências, esse grupo, né? E a valorização da própria vida deles, né? Mostrar que o absurdo que a gente tem vivido hoje e de que forma a gente poderia mobilizá-los para o ensino de ciências, o ensino de química. Obrigado. Então, obrigada, professor. Vamos pela ordem ou vocês querem responder? Quem quer primeiro responder? Elcio, quer ser o primeiro? Posso falar. Eu acredito que inserir, né, lógico, o ensino de ciência, que é uma área muito abstrata, seja o aluno, a química, que é a nossa área, né, principalmente, ela mexe muito com o abstrato. Então, muitas vezes o aluno lá da escola pública, principalmente a periférica dos municípios, né, a qual, por exemplo, eu trabalho, que é Caxias, São João, muitas vezes eles não são, assim, desde do ensino básico, né, a trabalhar com essas questões abstratas, né, ou seja, a refletir mais, a pensar mais, né, a poder ter uma inserção mais em termos do abstratismo, né? Então, assim, eu acredito que a gente pode trazer o ensino da ciência numa questão econômica, né? Eu trabalho, então, o cerne do meu trabalho, então, ele versa um pouco na questão econômica, porque é uma coisa que está na realidade dele. Então, por exemplo, no trabalho eu falo sobre a galvanoplastia, né? Eu falo sobre folhamento, né? De bijuterias, né? De joias, enfim. Então, trago essa discussão sobre joias, sobre o design das joias, a importância desse conhecimento dessa joia, mas trazendo a química para a questão usável, né? No sentido de que a química ela pode ser uma coisa que permita a ele usá-la no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então, se a gente trouxer, né, mais temas para os alunos que os leve, principalmente, a refletir sobre essa questão, que ele pode, na sua casa, na sua residência, através da química, por exemplo, usar aquilo para para ter um dinheiro, para oferir renda ou não, aquilo vai talvez fazer com que ele tenha mais interesse, primeiramente, né? E aí possamos discutir mais essa questão, o que é química, sobre as questões da reação química, enfim. Então, usando Chassot, né? Chassot fala da química no sentido usável, né? Trazer essa questão, né? Por exemplo, agora, nessa questão, na pandemia, várias reportagens mostrando que pessoas não tinham sabão em casa para lavar a mão, né? E pessoas que não tinham dinheiro para comprar sabão. O que é sabão? Né? Trazer essa realidade para o aluno. O que é sabão? Né? O óleo usado, você pode fazer o seu sabão, um óleo usado e tal. É uma coisa, uma questão, a demanda ambiental, por exemplo, né? Você discute as demandas ambientais do sabão, da poluição, enfim, e trazer essa discussão para a sala de aula, né? Sem aquela coisa de decoreba, que é a fórmula, não sei o que, mas primeiro trazer essa curiosidade, esse conhecimento do dia a dia, do cotidiano, para que ele possa ter interesse em se aprofundar mais nesse assunto. É nesse sentido assim que eu penso, né? Não só para a menina, como para os meninos, né? Porque realmente os meninos estão inseridos aí dentro de um contexto de violência muito maior do que as meninas, e que tem morrido muito, né? Então, é nesse sentido que eu penso. Obrigada, Elcio. Eu vou pedir uma palavrinha da Yasmin e da Lorene. Eu quero falar sim, já estava aqui. Vocês me escutam? Eu tô com um fone, não sei se vocês me escutam. Sim.
Escutando. Justamente, eu acho que o que o Elcio falou agora, o tema da minha dissertação foi justamente pesquisar ações em sala de aula que usavam o ensino de ciências contra as questões do racismo. E para enfrentamento, né? E como os professores e os educadores faziam isso. Eu encontrei algumas, né? Tanto nas biológicas quanto na química e na física. E, assim, na química especificamente, né, que é a minha área e o meu interesse básico na minha vida, eu tenho um projeto lá com o NUTES de extensão, onde eu vou para as escolas e faço. Agora, por enquanto está parado, né, porque a gente não está saindo e não fazendo nada, mas a gente vai começar de novo esse ano, né, porque já tem 2 anos que a gente está nesse projeto de extensão com a 11ª CRE. E tem um ano que eu fazia tem um ano não, já tem 1 ano e meio, que eu fazia essa oficina nas escolas da CRE, que são as escolas aqui da ilha, e é uma oficina do cabelo, a química e o cabelo. E justamente essa questão de meninas, né? Você chega lá com essa proposta e os meninos ficam, mas então é só para menina essa oficina. E aí eu entregava uma proposta, uma discussão onde você integra essas pessoas. Não, mas eu não tenho cabelo. Mas isso aí que tá na sua cabeça é o quê? Mas é curto, mas você não vai cuidar dele mesmo sendo curto? E aí eu tinha discussões com ele de onde vinha essa questão do cabelo ruim, o que fazia ser o cabelo ruim, por que isso vinha ser ligado, né, a essas questões. E eu tinha essas discussões raciais com eles, explicava a questão química justamente e do cabelo, o que faz ter a textura do cabelo, o que faz o cabelo ser cacheado ou não, e essas diferenças que são estruturas químicas que fazem os cabelos serem diferentes e não um cabelo ser ruim ou não. E aí eu tenho essas discussões e no final todo mundo, eu virava para os meninos e perguntava, eles ficavam falando, então no final, porque a gente produzia um creme de cabelo, né? Eu até reproduzi essa oficina na Selic, que aconteceu ano passado, e quando eu ia para a escola com eles, os meninos, quando eu entrava, falavam, eu vou dar esse creme para minha mãe. Aí no final eu perguntava assim da oficina para eles, e aí, vai dar para sua mãe mesmo, para sua irmã? Eles, não, agora eu vou usar, eu vou cuidar do meu cabelo. Então é importante você ter essas discussões dentro de sala de aula, basicamente para poder incluir eles nessas discussões também, porque tem algo além do racismo, tem algo que é também a discussão do feminismo, né? Que está ligada, como a Lorraine disse, né, à interseccionalidade. Outra discussão também que o Écio trouxe da pandemia é que agora a gente está fazendo no tempo de pandemia a discussão do coronavírus, a gente está com um GT onde a gente discute questões sociocientíficas. E justamente uma das discussões é o funcionamento do álcool 70, por que o álcool 70, então como a gente produz esse álcool, né? Quais as implicações químicas que você tem disso, e essas discussões vão entrar em sala de aula. Essas discussões vão acontecer, mesmo na volta. E isso já podem ser ganchos e gatilhos para você ter, não sei se vocês ainda me escutam, para você ter em sala de aula, né? Então, dentro da periferia, você também tem essa vulnerabilidade da questão de saúde, né? Então, se você tem essas discussões, eles também podem entender quais são as importâncias que tem também dentro da química desse uso do álcool, da proteção do sabão, porque você tem que lavar a mão. Então, essas discussões têm que entrar dentro de sala de aula, agora aqui nas aulas remotas e também quando a gente voltar, né? Era isso. Obrigada, Yasmin. Lorraine, eu acho que a última fala vai ser a sua. A gente tem uma pergunta da Cris, mas hoje a gente tem uma limitação de horário, que a gente vai encerrar às 6 horas.
Então, Lorraine. Eu vou ser bem breve, até porque eu comentei sobre isso. Eu acho que, respondendo a pergunta do professor Joaquim, é importante, sim, a gente estar atento à pluralidade, né? Isso que eu digo. A gente tem que tratar sobre meninos negros, meninas negras. Então, de que forma que a gente pode fazer isso? Levando essas questões da cultura negra para dentro do ensino de química, né? Porque, na verdade, não é levar, porque essas questões já estão lá dentro. A gente só precisa trazer para a discussão realmente química. E aí a gente pode fazer de diversas maneiras, porque assim, a ciência que se coloca diante da gente é uma ciência branca, mas a ciência não é construída só por brancos. Então, se a gente tiver um olhar para a cultura negra, a gente vai conseguir levar para a sala de aula, até mesmo para causar uma representatividade, porque as meninas precisam enxergar que existem cientistas negras, os meninos negros precisam se enxergar como cientistas negros, né? Então, eu acho que a minha fala cabe para esses grupos, né? E óbvio que quando eu falo do projeto, a gente não está dizendo que vai olhar só para as meninas negras. É preciso ter um diálogo. A turma vai ter toda essa pluralidade, mas a gente tem que estar atento para dar o lugar de voz, né, o lugar de fala para todos os grupos, e estar atento para a gente não acabar, de certa forma, limitando a fala de uma menina, não mostrando opções para elas, e representatividade, né? Acho que no geral é isso. Para falar em 1 minuto, é isso que eu consigo elaborar. Lorraine, você é ótima. Você fala em 1 minuto perfeitamente. Queridos, a gente agradece imensamente. Eu acho que foi uma experiência muito boa estar aqui com vocês. Essas mesas redondas têm sido muito enriquecedoras na discussão, nas temáticas. A gente agradece a participação de vocês, do professor Ivani. E eu vou agora fazer um pedido. Eu não vou poder contemplar a pergunta da Cris, desculpe, Cris. Eu vou fazer um pedido para todos abrirem seus vídeos, se puderem, para a gente fazer a nossa foto, a foto da mesa, né? A foto da mesa final, pode ser? Parabéns a todos os palestrantes, né? Realmente é uma maravilha. As falas de vocês, Yasmin, Lorraine, Elcio, realmente muito bom, né? Estou toda orgulhosa aqui. Tá todo mundo aberto aí? Quem vai tirar o selfie? Eu vou tentar. Tira aí. Tiramos, né? Espero que tenha sido um selfie bom, né? A gente agradece imensamente a participação de todos, né? Os ouvintes, os professores, os docentes, os discentes. Essa é a intenção da gente promover um espaço de discussão, de debate aberto. Adriana está aí, saudades, Adriana. Em que a gente possa externar e refletir, inclusive sobre o nosso próprio exercício de docência, o exercício na pesquisa, e sobre como nós podemos fazer a diferença. Mesmo estando num espaço conservador, nós podemos ser diferenciadores, né? Essa eu acho que é uma proposta importante. Muito obrigada. Lourdes, quer falar alguma coisa? Eu já falei no chat, mas estão todos de parabéns, excelentes experiências, excelentes trabalhos que vocês desenvolvem em sala de aula, meninas e menino. Parabéns pelo trabalho de vocês, é assim que a gente quer ver. Muito bom, obrigada. Joaquim, a tua câmera agora está funcionando. Vou fazer uma nova aqui, um novo selfie. Você está horizontal.
Ok, pessoal, obrigada. E até a próxima, né? A Jussara fala isso, mas ela na live do IKEA, ela também começou na horizontal, né? Jussara, lembra? Sim. Eu comecei toda. Eu comecei vertical, horizontal, vertical. Eu quero ser dinâmica, eu não quero ser nem horizontal nem vertical, eu quero ser, né, diagonal. Obrigada, pessoal. Beijo, meus queridos. Isso aí, transversal. Transversal. Eu quero ser transversal. Obrigada, Beijo, querida. lindas. Tchau. Vou encerrar agora aqui.